Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa o horário ou local que esteja assistindo. Eu sou o professor Edmar, do canal Exatas na Veia. A videoaula de hoje será sobre razão, proporção e regra de três simples, que foi dividida em 4 partes. Então agora vamos começar com a parte 1 de 4. Só que antes eu gostaria que, para quem não é inscrito, se inscrevesse no canal. E para quem gostar no final do vídeo e que dá aquele joinha, isso será muito importante. E então, na razão e proporção e regra de três simples, que é interessante e importante saber? É que existem duas grandezas importantes. Quais são elas? As grandezas diretamente proporcional ou diretamente proporcionais é aquela que quando uma grandeza cresce, a outra também cresce. Ou se uma grandeza diminui, a outra também diminui. A variação ocorre na mesma proporção. Então, assim, lembrando que quando uma grandeza cresce, a outra tem que crescer também, e quando uma grandeza diminui, a outra tem que diminuir também. Só que tem que ocorrer a variação na mesma razão. Exemplos. No exemplo 1 ali, temos o seguinte: quanto maior a distância percorrida, maior será o tempo gasto. Quanto mais compra, maior será o valor a pagar, etc. Agora, em relação à grandeza inversamente proporcional ou inversamente proporcionais, é aquela que quando uma grandeza cresce, a outra diminui, ou se uma grandeza diminui, a outra cresce. Isso quando uma grandeza varia na razão inversa da outra. Exemplos. Quanto maior a velocidade num percurso, menor será o tempo gasto. Quanto menos pessoas para carregar um objeto, mais força gastará cada pessoa, e etc. A regra de três simples é a relação entre duas grandezas que podem ocorrer na mesma razão, diretamente proporcional ou na razão inversa, que é inversamente proporcional. Exemplo. O exemplo que a gente tem de diretamente proporcional fala o seguinte: uma pessoa comprou um carro cuja a especificação dizia que o veículo faz 12 km por litro. Essa pessoa reside numa cidade diferente da cidade onde mora a sua mãe e que a distância entre sua cidade e de sua mãe é de 360 km. Ele resolveu ir no final de semana para a casa da mãe e, para isso, abasteceu o carro no posto de sua cidade, onde a gasolina custa R$6. Qual será o custo da viagem para a casa da mãe? Então, a informação que a gente tem ali, que o veículo faz 12 km por litro, então quer dizer que ele anda 12 km com 1 litro. E a outra informação que a gente tem, que a distância da casa da mãe é de 360 km. Então, lembrando, na regra de 3, unidades iguais uma debaixo da outra, e o exercício pede o seguinte: qual é o valor, qual é o custo da viagem para a casa da mãe. Então, a gente tem que ver, primeiramente, o quanto que ele vai gastar de gasolina em litros, lembrando que o litro da gasolina custa R$6 onde ele está abastecendo. Então, fez a montagem, qual o cuidado que a gente tem que tomar agora? A gente vai ter que avaliar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Então, eu posso cortar quilômetro com quilômetro, e unidades iguais eu posso simplificar. E ali eu estou falando o seguinte, que é importante também. Quando vocês forem avaliar qualquer regra de três, independente se é simples ou composta, sempre avaliar aonde tem a variável, a coluna que tem a variável, que naquele caso ali é a coluna do volume, que é em litros. Então eu coloquei seta para cima, isso eu estou querendo dizer o seguinte:
Se aumentar a quantidade de volume de gasolina consumido, o que vai ocorrer? Então, quanto mais gasolina eu tiver, eu estou aumentando a quantidade de gasolina. Então, quer dizer que eu consigo andar mais. Então, estou querendo dizer o seguinte: quando eu coloquei a seta para cima ali no litro, eu estou querendo dizer que se eu aumentar a quantidade de gasolina, então quer dizer que eu consigo andar mais. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Agora, se o aluno falar, professor, mas eu não queria jogar a seta para cima, eu queria jogar a seta para baixo, o que eu tenho que fazer? É só jogar a seta para baixo na coluna onde tem X. Eu estou querendo dizer o seguinte: quando eu coloco seta para baixo, se eu tenho um volume menor, quer dizer que eu vou conseguir andar menos. As setas vão ficar as duas voltadas para baixo. Então elas continuam sendo diretamente proporcional ou diretamente proporcionais, porque elas apontam para o mesmo sentido. E quando for grandezas diretamente proporcionais, é só fazer multiplicação cruzada. Então, fazendo a multiplicação cruzada ali, 12 vezes x, 12x, que é igual a 360 vezes 1, 360. Logo, a gente tem que x é igual a 360 dividido por 12, que vai dar 30 litros. Então, a gente já sabe que o consumo dele para a casa da mãe, só ida, é de 30 litros. Só que a gente também sabe que a gasolina, o litro, custa R$6 onde ele abasteceu. Então o que a gente tem que fazer? Multiplicar por 6. 30 vezes 6, então vai dar R$180 só de ida. Agora no exemplo 2 ali, que é de inversamente proporcional, a gente tem o seguinte exercício: um engenheiro fez o quantitativo dos trabalhadores necessários para terminar uma obra de uma escola sem atraso. Com 5 operários, a obra será terminada em 120 dias. Se caso contratar mais 3 operários, em quantos dias a obra será terminada? Considere o rendimento iguais dos operários. Então vamos para as informações que a gente tem. Com 5 operários, a obra será terminada em 120 dias. Então eu sei, com 5 operários, demora 120 dias. Aí fala, se caso contratar mais 3 operários, então se eu tinha 5 operários, contratei 3, agora eu tenho quantos operários? 8 operários. Em quantos dias a obra será terminada? Então x na quantidade de dias, que é justamente o que ele quer. Então a gente vai fazer a mesma avaliação. Na coluna que tem x, eu vou colocar a seta para cima ou para baixo. Vocês escolhem, tanto faz. Desde que faça a avaliação da outra coluna também. Então eu vou jogar a seta para cima na coluna que tem x. Então o que eu estou querendo dizer? Quando eu coloquei x na coluna de dias, eu estou querendo dizer o seguinte: se eu aumentar o número de dias, quer dizer que eu vou ter mais ou menos operários trabalhando. Então se eu estou demorando mais, quer dizer que eu tenho menos operários trabalhando. Por aí dá para ver que as setas estão nos sentidos contrários. Quando isso ocorrer, quer dizer que as grandezas são inversamente proporcionais. O inversamente proporcional. O que eu posso fazer? Quando for regra de 3 simples, inversamente proporcional, eu posso multiplicar na horizontal. Então eu posso fazer 5 vezes 120 ou 8 vezes x, igualar e resolver. Ou o que geralmente a gente faz em escola? A gente inverte uma das colunas. Então a gente mantém uma coluna. Olha lá, 8 operários é 5 e 8 operários. E inverte a outra coluna. Então no lugar de 120 vai vir o x e no lugar do x vai vir o 120. Invertendo a coluna, agora sim. Então eu tenho que eu inverti a seta. Agora que elas estão no mesmo sentido, eu posso fazer a multiplicação cruzada. Isso daí seria a outra maneira. Então 8 vezes x, posso cortar os operários, né? 8 vezes x a gente vai ter 8x igual 5 vezes 20 vai dar igual a 600.
Então a gente vai ter 8x é igual a 600. X é igual a 600 dividido por 8, x é igual a 75 dias. Então eu sei, então a gente sabe que eles vão terminar essa obra em 75 dias, contratando mais esses 3 funcionários. Continuando a regra de 3 simples, Instituto Federal da Bahia. Marta chegou em casa após 30 dias de viagem e notou que uma torneira estava um pouco aberta, gotejando água em intervalos de tempos constantes. Em tempos de economia de água, ela, preocupada, resolveu medir o desperdício. E, para isso, usou um copo de 200 ml que a torneira encheu em 20 minutos. Deste modo, o total desperdiçado em litros foi no mínimo igual a... Então, a gente tem que ir direto para as informações. O que a gente tem de informação? A gente tem que ela mediu num copo de 200 ml, então ml igual a 200. E que esse copo demorou 20 minutos para encher. Então, 20 minutos. Outra informação que a gente tem que é importante. A gente pode ver que a gente tem 2 grandezas ali. A gente tem a grandeza de tempo e a grandeza de volume. Só que uma grandeza de tempo está em minuto, a outra está em dias. Então o que eu vou fazer? Eu tenho 2 opções. Vou transformar aquele 20 minutos em dias, em proporção a dias, ou transformar dias em minutos. E foi isso que eu fiz. Então eu peguei que um dia é igual a 24 horas e um dia é igual a 1440 minutos. Mas por que, professor? Como que você acha esses 440 minutos? É só pensar um pouquinho. 24 horas. Uma hora tem quantos minutos? Tem 60. Então, se eu pegar 24 vezes 60 minutos, eu tenho o total de minutos em um dia. Outra coisa que eu vou ter que transformar. Eu vou ter que transformar também, se quiser, né? Porque pode deixar para transformar no final. Eu posso transformar ml em litros, porque a resposta é em litros. Ou eu posso deixar fazer a transformação no final. E como ele está querendo saber o total desperdiçado, eu vou ter que calcular esse volume. Então x debaixo de ml ali. E a gente tem que um dia tem 1440 minutos. Minuto debaixo de minuto. Agora, o que a gente vai ter que verificar? A gente vai ter que verificar se essa regra de 3 é diretamente ou inversamente proporcional. A gente coloca seta na coluna que tem x. Eu joguei seta para cima. Se eu joguei seta para cima, eu estou querendo dizer o seguinte: se eu estiver aumentando o volume do copo, eu vou estar gastando mais ou menos tempo para encher esse copo. Então, eu vou estar gastando mais tempo. Então, quanto maior o volume, mais tempo eu demoro para encher. Então, eu já cheguei à conclusão que são grandezas diretamente proporcionais. Se são grandezas diretamente proporcionais, podemos fazer a multiplicação cruzada. Ou, lembrando, então ali eu repeti em forma de coluna, ou já poderia fazer a multiplicação cruzada direta. Então estou simplificando um zero embaixo com um zero em cima. E lembrando assim, para os números não ficarem muito grandes, a gente pode fazer essa simplificação antes, porque até reduz na hora de obter os resultados. Porque se o número ficar muito grande, às vezes você acaba se perdendo até na hora de fazer uma multiplicação ou divisão. Então é isso que eu estou fazendo, estou simplificando ali o numerador com o denominador. Então a gente vai ter 200 sobre x é igual. Podemos simplificar o 2 com 144. Então se eu simplificar 2 dividido por 2 vai dar 1. E 144 dividido por 2, 72. Então simplificando aquela fração 2 sobre 144, a gente vai ter 1 sobre 72. Agora fazendo a multiplicação cruzada, 1 vezes x dá x, e 72 vezes 200 dá 14.400 ml. Por que ml? Porque a gente montou em relação a ml.
a coluna. Só que precisamos transformar em litros. E lembrando que esse volume que a gente encontrou é o volume de um dia. Só que a gente tem, lembrando que ela demorou 30 dias de viagem. Então a gente vai ter que fazer essa multiplicação por 30 também. Então, fazendo a transformação em litros, montando a tabelinha aqui só para relembrar, então a gente vai ter que voltar no centilitro, decilitro e litro. A gente vai ter que voltar 3 casas com a vírgula. Voltando 3 casas com a vírgula, então 14.400 ml vira 14,4 litros. Só que isso é em um dia. Devemos ainda multiplicar por 30, porque foram 30 dias. Multiplicando 14,4 vezes 30, a gente tem 432 litros. Então, durante 30 dias, foi desperdiçado 432 litros. Por hoje, a nossa primeira parte da aula de razão, proporção e regra de 3 simples, vai ficando por aqui. E até a próxima aula, parte 2.